Em nosso primeiro vídeo sobre o Plant 3D, temos aqui a interface inicial do produto. Então, do lado onde eu estou passando o mouse, temos um sample de como que você pode começar um projeto. Do lado direito temos os recentes documentos e do lado direito algumas notificações e conexões com o A360. Do lado esquerdo da tela, conforme semelhante ao PID, a gente tem do lado esquerdo o Project Manager, que é onde eu consigo selecionar qual projeto que eu vou trabalhar. Se eu tiver um projeto que não esteja mapeado, eu posso dar um Open ou abrir ele do Vault. Ou, caso não tenha nenhum projeto, eu posso criar um novo projeto e colocar um caminho, um local onde para ele ser armazenado. Então, eu vou cancelar esse projeto e vou abrir um projeto já existente. Então, aqui dentro da estrutura do Project Manager, semelhante ao do PID, eu tenho uma estrutura de pastas, onde eu consigo, dentro de cada pasta, acessar os desenhos do meu projeto. Então, dentro de área 1, eu consigo selecionar um arquivo. E também embaixo ver as propriedades desse documento. No documento e ver as propriedades desse documento. Então eu vou abrir esse arquivo aqui, que é um arquivo de tubulação. E aqui eu tenho um projeto, no caso já criado, já existente. E nesse projeto eu consigo também abrir um outro projeto de estruturas, que também está vinculado dentro daquele arquivo. Aqui em cima na tela também eu consigo alternar entre os desenhos abertos no meu projeto. Relacionado à propriedade no projeto, todos os elementos criados no Plant 3D nós temos uma inteligência por trás disso. Então temos vários parâmetros, semelhante ao que foi mostrado no PID, que você consegue rastrear, documentar várias informações relacionadas ao seu projeto. Então eu estou voltando naquele arquivo de tubulação. Eu vou mudar aqui o estilo de visualização, que eu consigo alternar para poder ter melhor performance. Então aqui no caso é o projeto inteiro que eu tenho, é uma planta que eu tenho boa parte tanto da estrutura quanto a parte dos equipamentos e tubulações. Então eu vou dando zoom aqui para que a gente consiga acessar um tubo. E ver as propriedades desse elemento. Então, eu vou dando zoom aqui. Então, aqui no projeto, eu vou selecionar uma linha de tubulação aqui qualquer. E ao selecionar o equipamento, eu consigo isolar ele, a seleção. Então, para poder isolar, eu seleciono o elemento, dou um orbit, ele isola a seleção do elemento, só isola aquela visualização. E ao clicar no equipamento e digitar o Properties, acessar o Properties do projeto, aqui eu consigo ter nessa janela todas as informações relacionadas a esse meu tubo. Então, eu também tenho tanto a parte de especificação, a parte de tamanho, o tagueamento, qual que é o tag dessa linha, informações de manutenção, de operação, de fabricante. Então, todas essas informações eu consigo acessar pelo Properties. E também, se eu quiser alterar alguma, basta eu selecionar e digitar o valor que eu queira inserir dentro desse elemento. Tá? Eu também posso, em vez de pegar só um elemento, eu posso clicar num elemento e selecionar todos que fazem parte de algum grupo de seleção. Então, por exemplo, eu vou mostrar que são todos os elementos selecionados que estão conectados a esse equipamento. Ou eu também posso pedir para selecionar todos que fazem parte da mesma tag, do mesmo número de linha. Então ele vai isolar, ele vai pegar e selecionar todos os elementos que têm o mesmo código de linha. E aí também aqui pelo Properties eu consigo acessar essas informações de parâmetros e também caso queira fazer alguma alteração eu consigo também fazer por aqui. Vou fechar o Properties. Depois de ter acessado as propriedades dos elementos, eu também consigo criar novos projetos dentro do Plant 3D, dentro da minha hierarquia de pastas do projeto. Então basta eu clicar com o botão direito na pasta que eu queira inserir esse desenho, New Drawing, e aí dentro da janela do New Drawing eu vou colocar qual que é o nome desse desenho que eu vou inserir aqui agora. Então dentro do Plant 3D eu também tenho como criar
novos tubos, criar novas tubulações. Então aqui do lado, no canto superior da tela, eu tenho o Route Pipe, onde ao clicar nesse botão ele ativa o recurso de criação de tubo, e do lado direito eu também consigo colocar qual que é o tamanho e a especificação desse tubo que eu estou desejando inserir. Se eu tiver uma linha já configurada, eu também consigo inserir esse valor, selecionar a linha que eu estou querendo inserir, e as propriedades de tamanho e especificação já vão sendo inseridas automaticamente. Para criar um tubo é bem simples, conforme estou mostrando aqui agora. Basta você clicar no ponto inicial e no ponto final. E quando finalizar, basta dar um ESC ou clicar com o botão direito. Se eu tiver uma linha já configurada, conforme eu disse agora há pouco, as informações também já vão ser absorvidas tanto de tamanho quanto de especificação. E também, se eu não tiver uma nova, eu posso criar uma nova linha, uma nova número de linha, e eu vou colocar qual que é o número dela, qual que é o tamanho e qual que é a especificação dessa linha. Então vou colocar aqui a linha de número com número que ainda não está existente no projeto. O Plant 3D limita ter duas linhas com informações diferentes no mesmo projeto. Aqui embaixo ele também mostra uma janela onde mostra todos os números de linhas já criadas, todas as tags já criadas no projeto, para que não tenha iguais. E a partir do momento que eu criei essa tag de linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ele vai possibilitar eu inserir tubos com a especificação que eu coloquei lá na configuração da linha. Nesse caso, para poder fazer a tubulação é bem simples, clico no ponto, clico no final. Eu também consigo, se eu dar um zoom aqui, eu consigo criar um tubo. Se eu clicar no final do tubo, com o Route Pipe ativado, eu consigo continuar a fazer essa tubulação. E clicando com o Ctrl e o botão direito, eu consigo alternar o plano de desenho. Então, nesse caso, se eu quiser fazer uma elevação desse tubo, eu clico com o botão direito, eu vou alternando o plano, chegou no plano que eu quero desenhar, eu faço o desenho desse tubo. Ok. Nesse caso também eu vou fazer semelhante ao outro, eu vou selecionar todos os equipamentos, todos os tubos conectados a esse tubo que eu selecionei inicialmente, e também consigo fazer a alteração da linha, caso ele já seja existente. Se eu passar o mouse, eu também consigo ver uma pré-visualização das propriedades. Eu vou voltar a acessar o Properties. Então, vou selecionar todas as linhas também que estão conectadas a esse elemento. E também, se eu quiser alterar as informações do projeto pelo browser, pelo Properties, eu também consigo fazer por aqui. Depois de ter criado as minhas tubulações, eu consigo adicionar fittings. Então, por exemplo, válvulas, flanges ao meu projeto. Então, aqui do lado direito eu tenho a minha Tool Palette do Plant 3D, que foi configurada conforme a spec do projeto. Então, a especificação do projeto feita no Spec Editor, e aqui eu consigo acessar todos as fittings que estão relacionados, que podem ser inseridos dentro do meu projeto. Eu vou inserir aqui no grupo de válvulas uma válvula ball valve, e aqui eu consigo, ao clicar no tubo, ele já faz o posicionamento dessa válvula e já insere tanto os flanges na tubulação quanto o flange a parte do manípulo e etc. Eu também consigo alterar, clicando na setinha, o tipo dessa válvula, né? Então, clicando na setinha, eu consigo alternar entre outros tipos de válvulas que podem ser inseridas nesse projeto. Então, nesse caso, eu inseri uma válvula, mas também posso inserir, por exemplo, um flange. Então, caso eu queira adicionar um flange em um determinado pedaço desse tubo, basta clicar onde eu quero posicionar esse flange e ele automaticamente já é inserido. Então, também uma coisa que eu também consigo alterar o tamanho da tubulação.
Basta eu clicar em uma das extremidades e arrastar esse modelo. E agora eu vou inserir, por exemplo, um redutor. Então, para inserir um redutor, eu seleciono onde eu quero inserir o redutor, semelhante à flange, e automaticamente ele já insere o redutor e coloca uma redução para a continuação desse tubo. Nesse caso já foi feita a redução do tubo, e aí se eu quiser continuar o projeto através desse tubo já reduzido, eu posso seguir semelhante ao que eu tinha mostrado anteriormente. Para a criação das tubulações, é interessante que eu tenha equipamentos dentro desse meu projeto. Então, nesse caso, dentro de um desenho que já foi criado, eu tenho dois equipamentos. Um equipamento criado no Plant 3D e um outro equipamento modelado no Inventor. Então, para eu criar uma rota de tubulação é muito simples. Basta eu clicar no mais, onde já foi configurado o bocal, e a partir daí eu consigo fazer o roteamento desse tubo. Caso eu queira já inserir até o final, eu consigo mudar o filtro de seleção aqui dos snaps, pedir para ele selecionar o node e automaticamente ele vai procurar qual que é a conexão daquele outro equipamento. Então a conexão já é feita de forma automática. Então eu também consigo ajustar esse desenho para que caiba dentro do meu projeto, para que fique da melhor forma. E depois de ter feito o roteamento desse tubo, eu também, dentro do Plant 3D, na outra aba aqui no Palettes, eu tenho como acessar os suportes de projeto. Então esses suportes foram configurados na especificação também. E aqui eu tenho os suportes para apoio de tubulação e etc. Então eu posso selecionar o tipo de suporte que eu quero. Basta eu ir na tubulação, clicar no tubo e automaticamente esse suporte já vai ser adicionado. Eu consigo alterar a altura desse suporte clicando na base desse suporte e ajustando conforme a minha necessidade. Eu também aqui tenho outros tipos de suporte, então vou selecionar um outro tipo. E basta eu selecionar onde é que eu quero colocar esse suporte novo.